Silverstone, o berço da Fórmula 1. O palco onde tudo começou, e também o lugar onde Lewis Hamilton escreveu capítulos imortais da sua carreira. Em 2025, já com as cores vermelhas da Ferrari estampadas no peito, Hamilton voltou para casa. Mas desta vez, não como o piloto dominante da Mercedes. Voltou como alguém em busca de redenção, de reconquista, e talvez de uma última dança gloriosa diante de um público que nunca deixou de acreditar nele. E, ao que tudo indica, o ritmo apresentado nos treinos livres do GP da Grã-Bretanha pode ser o prenúncio de algo muito maior. Desde a primeira volta da sexta-feira, era visível, Lewis estava em sintonia com o carro, com a pista e com o momento. A Ferrari, que vinha evoluindo de forma consistente nas últimas etapas, trouxe atualizações importantes para Silverstone, especialmente um novo fundo que estreou na Áustria e foi plenamente integrado neste fim de semana. Mas nenhuma peça nova teria o mesmo impacto se não houvesse um piloto com a capacidade de extrair tudo o que o carro pode oferecer. E nesse quesito, Hamilton deu uma aula. Na primeira sessão de treinos livres, Lewis não apenas liderou a tabela de tempos, ele fez isso com autoridade. Seu tempo de 1:26.892 foi suficiente para colocar a Ferrari no topo, à frente de Lando Norris e Oscar Piastri, ambos em casa com a McLaren. Foi uma volta limpa, equilibrada, onde cada setor parecia calculado ao milímetro. Não houve exagero, não houve erro. Apenas um piloto de 39 anos guiando com a mesma fome de quando tinha 22. Era como se o tempo tivesse parado para ele. Mas o que realmente chamou a atenção não foi só a volta rápida. Foi o ritmo de corrida. Nos long runs, quando os carros carregam mais combustível e simulam as condições de uma prova, Hamilton mostrou consistência impressionante. Enquanto outros pilotos sofriam com degradação, falta de aderência ou inconsistência nos setores, Lewis cravou voltas com diferenças mínimas entre si. As simulações indicavam que, se a corrida fosse naquele momento, ele estaria em posição de lutar pela vitória. Algo que, há poucos meses, parecia impensável. Esse desempenho acendeu um alerta geral no paddock. A Ferrari, que havia começado o ano atrás de Red Bull e McLaren, agora parecia como real candidata não apenas a pódios, mas a vitórias. E Hamilton era o epicentro dessa transformação. Seu feedback técnico durante os testes foi crucial para o desenvolvimento das atualizações. Seu comprometimento em Maranello nas últimas semanas, mesmo nos períodos entre corridas, foi elogiado por engenheiros e chefes de equipe. E agora, em Silverstone, ele estava colhendo os frutos. Na segunda sessão de treinos, mesmo com condições de pista mais quentes e um pouco mais instáveis, Hamilton ainda ficou entre os 3 melhores tempos. Dessa vez, Lando Norris liderou, com Charles Leclerc em segundo e Hamilton em terceiro. Mas o importante não era a posição bruta, era o contexto. O ritmo da Ferrari seguia competitivo. E mais uma vez, os tints longos de Lewis mostraram que ele estava confortável com o desgaste dos pneus, algo que pode ser decisivo no domingo. E aqui entra um ponto que muitos ignoram: a conexão emocional. Hamilton sempre foi um piloto que rende mais quando sente que há algo maior em jogo. Em Silverstone, ele não está apenas correndo por posições. Ele está correndo por legado, por honra, por história. E principalmente, por amor à torcida britânica que, mesmo nos momentos difíceis, nunca deixou de gritar seu nome nas arquibancadas. Essa energia parece ter contagiado a Ferrari. O clima dentro da garagem vermelha era visivelmente diferente em relação às etapas anteriores. Os mecânicos sorriam mais. Os engenheiros pareciam mais confiantes. Até mesmo Fred Vasseur, sempre comedido, falou sobre boas expectativas para o fim de semana. Há uma sensação no ar de que algo especial está prestes a acontecer. E isso passa diretamente pelo que Hamilton mostrou na sexta-feira. Enquanto isso, seus principais adversários enfrentavam desafios. Max Verstappen, agora sob pressão diante de rumores de sua saída para Mercedes, não teve um desempenho brilhante. A Red Bull ainda é forte, claro, mas não exibe mais aquela superioridade técnica que marcou os últimos anos. A McLaren, com Norris e Piastri, é sem dúvida uma ameaça, especialmente com o britânico inspirado em casa. Mas o ritmo de corrida dos laranjas não foi tão estável quanto o de Hamilton. O equilíbrio entre desempenho em volta rápida e consistência no long run ainda favorece a Ferrari. E George Russell, o companheiro de Max ou possível rival futuro, também oscilou. Apesar de bons tempos em trechos específicos, não conseguiu encaixar uma sequência sólida que desse confiança à Mercedes. E isso torna o que Hamilton fez ainda mais valioso. Ele não apenas foi rápido, como foi constante. E constância, como qualquer fã de Fórmula 1 sabe, é o que vence corridas. Claro, os treinos livres não garantem nada.
São apenas o começo de um longo processo que inclui classificação e corrida. Mas eles indicam tendências. E a tendência em Silverstone é clara: Hamilton está pronto para lutar. E mais do que isso, está pronto para vencer. A própria torcida parece sentir isso. A cada saída do pit, aplausos. A cada volta rápida, gritos. Quando ele terminou o TL1 na liderança, o circuito quase explodiu. É como se todo o país estivesse esperando esse momento, o retorno do filho pródigo. E Lewis, experiente e consciente como sempre, usou essa energia a seu favor. Nas entrevistas pós-treino, ele manteve a calma, como sempre. Disse que o carro estava bom, que ainda havia trabalho a ser feito, e que o fim de semana é longo. Mas por trás da fala calculada, havia um brilho nos olhos. Um brilho que só aparece quando ele sabe que está com uma arma competitiva nas mãos. E esse brilho costuma ser o prenúncio de um fim de semana épico. Hamilton em Silverstone pela Ferrari é, por si só, uma narrativa de filme. Mas se ele transformar esse ritmo impressionante de sexta em pole position no sábado e vitória no domingo, o que veremos será a consagração de um dos maiores retornos da história da Fórmula 1. Não apenas pelo aspecto esportivo, mas pela simbologia. Um campeão que, após anos de glória, atravessou momentos difíceis, trocou de equipe e voltou a brilhar onde tudo começou. Neste cenário, a pergunta que paira no ar não é se Hamilton pode vencer, é se alguém será capaz de pará-lo. E se a resposta for não, então o GP da Grã-Bretanha de 2025 poderá ser lembrado como o dia em que o rei voltou a reinar, com a coroa vermelha da Ferrari e o coração britânico pulsando mais forte do que nunca. Se você é fã de verdade, prepare-se. Porque se o que vimos nos treinos for um indicativo do que está por vir, estamos prestes a testemunhar mais um capítulo lendário na carreira de Lewis Hamilton. E desta vez, com Maranello ao seu lado.